Meus amados, eu vou dar uma recapitulada, tá bom? Para a gente não ficar perdido, e porque é sequencial aqui, né? A gente está estudando Gênesis, agora Êxodo, depois Levítico, então, e principalmente Êxodo, Gênesis e Êxodo é uma sequência, historicamente falando, né? Então é por isso que eu preciso retomar um pouquinho aqui, rapidinho, que nós falamos da aula passada. Alguns estavam, outros não, os que estavam talvez não lembrem, né? Não, porque assim, a recomendação é que vocês mesmos estando presentes, vocês assistam novamente, tá bom? Podendo, façam isso, se organizem para isso. Então mesmo que esteve na aula, assista novamente a aula ao longo da semana. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que mesmo vocês estando presentes, participando da aula, tentando prestar atenção, assistindo depois, vocês vão perceber que talvez assim, você não tem impressão, poxa, eu estava lá e eu não ouvi isso, mas eu falei, e na verdade você escutou. Mas muita informação a gente não vai assimilando assim, né? 1h30 de informação, 1h40 de informação que a gente tem aqui, para absorver isso no final do dia com a mente cansada, é bem complicado. Então por isso que vocês devem assistir de novo, vocês vão ver que vai ter um proveito melhor. Mas vamos lá fazer uma recapitulação do livro de Gênesis, né? Eu disse que ele podia ser dividido em duas partes: o mundo e o seu Criador, é a fé e os seus heróis. Então o mundo e o seu Criador, do capítulo 1 ao capítulo 11, né? Onde é destacado 3 homens aqui, Abel, Enoque e Noé, no meio de toda aquela geração corrompida, toda aquela geração que de fato expressou o resultado do pecado, do abandono de Deus. Depois nós falamos sobre a fé e seus heróis, do capítulo 12 ao capítulo 50, que é a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. E aí eu dei uma pincelada sobre a vida de Abraão, né? O homem que Deus chamou, Isaac, o homem que Deus guiou, Jacó, o homem que Deus mudou, e José, o homem que Deus usou. Tá? Então esses 4 personagens no livro de Gênesis, eles são na verdade referências na história não só de Israel, mas do mundo, né? Das religiões, inclusive em Abraão saindo o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E a gente vê em Isaac então, esse que é o sucessor de Abraão, ou seja, o seu filho, Deus guiando ele, né, indo para o Egito, preparando o casamento e tal, que é uma figura, no caso de Jesus, né, que foi oferecido pelo seu pai Abraão. A gente vê Jacó naquela luta, né, que ele teve para a sua conversão, porque Jacó, ele não tinha direito da primogenitura, segundo já algumas leis que havia naquela sociedade, né? O primogênito, o primeiro filho, ele tinha o direito da sucessão e tal, direito dobrado das posses do pai, e aí seria, por lei, o Esaú, embora eles fossem gêmeos, mas ele nasceu primeiro, né? Alguns segundos depois veio o tal do Isaac, não, do Jacó. E aí o Jacó todo atrapalhado, pense num cara atrapalhado, assim, aqueles crentes meio 7-1, todo enrolado, era o Jacózão, era um camarada assim, enganador e tudo mais, né? Embora não é o significado do seu nome, foi dado o significado pelo seu irmão Esaú, porque o nome é Jacó, né? Yaquev é o original, a raiz, Yaquev, quer dizer aquele que vence, aquele que calca, o suplantador. Depois que ele é enganado, que ele engana o seu irmão Esaú, aí o seu irmão que vai lhe dar o significado, vai mudar o significado do seu nome. E no original ele fala assim, esse é Yaakov, né? Yaquev era o nome dele. Yaakov aí sim quer dizer enganador, mas não é o nome original dele. Então é o seu irmão que, acho que é capítulo 36, verso 26 de Gênesis, alguma coisa assim. E aí passou então a ser conhecido como Jacó, sinônimo de enganador, embusteiro, enrolado e tal. E de fato o cara tinha um caráter totalmente desvirtuado, até que ele encontra no Val de Jaboque, tem um encontro ali, né, com Deus, manifestação de Deus através de um varão, luta a noite toda lá com o varão deixa ele vencer e muda a vida dele, muda o caráter dele, ele tem uma transformação ali, né, e a partir de então ele é chamado de Israel, de onde deriva as 12 tribos de Israel, onde depois a própria nação dos judeus, eles vão, aliás, é chamada de nação de Israel por conta, inclusive, aqui do Jacó ser transformado em Israel, ou seja, aquele que luta com Deus, o príncipe de Deus. Então Deus transforma a vida deste homem
E ele demonstra isso quando ele reencontra o seu irmão, né? Quando ele se mostra uma pessoa de fato convertida pelas suas ações. Então ele foi transformado. A gente vê a história então dos pais aqui da nação de Israel, é uma história de pessoas que eram complicadas, era como nós, na verdade, pecadores, e Deus foi transformando. Então nada de extraordinário em Abraão, Isaac e Jacó, homens como nós, como já falamos em outra ocasião, né? Todos os homens, pessoas assim, normais, pecadores, limitados, ordinários inclusive, que a gente sempre tem essa questão, essa imagem, quando a gente fala heróis, sempre a gente pensa que são aquelas pessoas extraordinárias. Não são, amados, não são, nem na Bíblia, nem em ocasião nenhuma. Até os heróis fictícios aí, eles são pessoas relativamente comuns, né? E vivem uma vida relativamente comum, mas aí pode pegar alguns aí em quadrinho para não escandalizar ninguém. Homem-Aranha, quem mais? Homem-Aranha é um adolescente, mano. Estuda, inclusive, né? Universitário, não é a história dele, é um universitário, faz estágio no jornal lá, não é? Então olha só, isso é herói de verdade, né? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que trabalha, uma pessoa do bem e tal. Infelizmente a gente tem hoje pouca referência de heróis, gente que tem caráter. Existem ídolos hoje, que independente do caráter são admirados, né? Bem confuso isso. Então você pega um jovenzinho, ele tem ídolo, seu ídolo é traficante, é um cara mau caráter, ele é um cara soberbo, ele agride a esposa, ele é um mau pai, mas tem fama, tem dinheiro, ostenta, tal, então é o ídolo, né? Mas o caráter não importa. Mas os heróis, eles precisam ser referência. Então esses heróis, eles eram referências pelo fato de que Deus tinha os alcançado, Deus tinha transformado. Então o que se destaca aqui é Deus. E o que sempre deve se destacar na história e na nossa vida é Deus, amados. Tá certo? Eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião que a gente é idólatra. A gente não tem imagem, mas nós idolatramos pessoas, né? É só ver as igrejas por aí. Você vê lá uma igreja, tá a foto do camarada assim, sendo destacado, né? Jesus pouco aparece. As pessoas são projetadas como os super crentes, aquelas pessoas que parecem que estão acima da média. Lembra da acima da média? E ninguém lembra da acima da média? Não? Que um cantor disse aí que ele estava acima da média. Não? Oh, meu Deus, vocês não estão assim, não acompanham o mundo gospel, não? Né? Então assim, as pessoas acham que são, né? Você pega líderes aí, pessoas e tal, gente que acha que é melhor do que as outras, mais espirituais, são ungidos de Deus, né? Esses são os termos que se usam, né? Ungido de Deus. Irmãos, todo aquele que é discípulo de Cristo é ungido. A gente vai ver no Antigo Testamento essa ideia de ungido, de fato era meia dúzia, gato pingado lá, rei, sacerdote, profeta e acabou. O resto só ia pelas pegadinhas, né? Mas só as pessoas eram ungidas. Isso já no Novo Testamento é totalmente desconstruído, desmontado, é outro naipe. Mas vamos lá, só para dar uma recapitulação. Então aí vem o José, que é o homem que eu quero destacar, que a gente vai fazer a ponte, do capítulo 37 ao 50 de Gênesis, que é um adolescente com 17 anos, capítulo 37 vai falar isso, com 17 anos, esse menino, ele é vendido como escravo para o Egito, com agravante pelos seus próprios irmãos, né? Então é vendido como escravo. Imagina, um adolescente sendo tirado da família, da cultura, da própria terra, né? Dos cuidados dos pais, do convívio, e pelos seus próprios irmãos vendido. Mas esse rapaz, esse jovem, ele se mostra, na verdade, uma pessoa compromissada com Deus, que amava a Deus acima de tudo e acima de todos. Isso é evidente em todas as tentações que ele vai sofrendo, em todas as ocasiões adversas e injustas que ele vai sofrendo, vendido como escravo, depois vendido como escravo, depois no mercado de escravo, vendido como escravo também na casa de Potifar, sendo acusado injustamente, indo para o calabouço e tal, e até a mulher de Faraó, né, fica o tentando, querendo ter relação com ele, e ele diz: não, eu não vou pecar contra Deus, contra o meu Senhor. Olha que coisa interessante. Então a fidelidade dele primeiro era a respeito de Deus, não pecaria contra Deus, e a fidelidade com o seu Senhor também, para não possuir a esposa do seu Senhor, que foi vedado só ela, tudo ele tinha direito. Olha só, então ele não se utilizou dessas coisas, e injustamente foi lá,
ficou no calabouço, virou chefe lá do calabouço, e aí Deus interviu em tudo aquilo lá. A gente vê na história Deus agindo, fazendo com que ele seja exaltado agora, né? E ele sendo exaltado, ele é conhecido como o Salvador do mundo, está escrito lá, Zafenat Paneia, que é a língua egípcia, né? O Salvador do mundo. Ele salvou de fato, pela administração, pelos conselhos que deu, o mundo da fome, porque ele, né, interpretava sonhos e tal, a semelhança do seu pai. E o que acontece? Ele então tem oportunidade agora de se vingar dos seus irmãos. Ele se mostra mais uma vez aqui tendo um caráter, né, de fato um caráter assim elogiável, um caráter que Deus quer formar em nós. Ou seja, uma pessoa que perdoa, e os irmãos tudo desconfiado. E tudo do povo de Deus ali, irmão. Olha só, tudo isso aqui a gente está falando do povo de Deus. Esse é o perfil desse povo. E aí o que acontece? Ele chega na hora e diz, não, jamais. E quando Jacó morre, o pai dele, aí que os irmãos temeram mesmo. Agora que o nosso pai morreu, é o que ele vai nos castigar. E ele chora, ele se quebranta e diz, não, meus irmãos, jamais, vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus pegou isso e reverteu em bem. Olha que coisa interessante, ele reconheceu que embora toda a trajetória da sua vida de sofrimento, de adversidade e tudo mais, Deus estava utilizando tudo aquilo lá em benefício de todos. Que coisa linda, né, irmãos? E aí morre o José então, ele traz a sua família para a terra do Egito, lá na cidade de Gósen, fica reservado para o povo hebreu. E aí a gente vai entrar então no livro do Êxodo, tá bom? Onde a gente, no capítulo 1, vamos abrir a nossa Bíblia aqui e vamos perceber então nesse cenário. Então, feito essa recapitulação e essas considerações, então a gente vai partir agora para o próprio livro do Êxodo, que é a continuação então do final do Gênesis. Então Gênesis, José exaltado ali, né? Ele ainda uma pessoa importante no Egito, reconhecido só abaixo de Faraó. Mas aqui no capítulo 1 a gente já percebe, desde o verso 1, olha só, vem trazendo então essa descendência para fazer essa ponte. Bom, êxodo, a palavra quer dizer saída, tá? Então esse livro, escrito também por Moisés, ele vai ter uma abrangência mais ou menos de 50 anos, a história, né, narrada aqui, tá? Os 40 capítulos que há em Êxodo, tem por volta aí de 40 anos. Então a gente vai comentar, vai narrar aqui um período de 40 a 50 anos, mais provavelmente 50 anos aqui, arredondando, né, irmãos? Pode ser um pouquinho mais, pode ser 2 pontos para mais e 2 pontos para menos, tá certo? Nessa época a gente sempre usa essa margem, né? Então, 2 pontos percentuais para mais ou 2 para menos, vai dar aí uns 50, 48 para 52. Então, mas, o que acontece? A gente percebe aqui que o livro vai narrar a saída então desse povo do Egito para a terra prometida, que foi uma promessa feita lá no capítulo 12 do Gênesis para Abraão, que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus iria mostrar. E é essa terra então que eles vão sair e vão em direção a ela. Se vão chegar é outra história, mas vão sair em direção a ela, tá certo? Então a gente percebe que já passa de Abraão para cá em torno de 430 anos. Olha só, então a gente vai falar de um período de uns 50 anos, porém, lá de Abraão até essa saída para a terra são aproximadamente 430 anos. Da morte de José, né, no capítulo último de Gênesis, capítulo 50, até o Êxodo passaram alguns séculos. A gente precisa ter essa noção, já que a gente está falando de história, a gente precisa ter essa noção mais ou menos de espaço, para a gente entender inclusive a dificuldade desse povo, porque a gente julga muito fácil, amados, os pecados, a desobediência desse povo do Antigo Testamento e tal, né? Mas a gente deve considerar, não é justificando, mas a gente deve considerar algumas coisas, porque se fôssemos nós no lugar deles, imagina só, você está lá escravo, sei lá, 3, 4 séculos, a geração toda lá, todo mundo escravo lá. Deus simplesmente, do Gênesis ao Êxodo, se calou, 300, 400 anos, se calou, silêncio, não falou nada.
E um pai falando para o filho, não, nós temos aí o nosso Deus, e disse para ele que ia levar a gente para uma terra e tal, ia nos abençoar, nos fazer uma nação, a gente ia ser grande e tudo mais, e o povo lá, geração após geração, escravo, dificuldade e tudo mais, imagina só. Aí do nada, chega o fulano e diz assim, olha, Deus disse que agora vai levar a gente. Deus? Mas faz 400 anos que ele não faz nada em nosso favor. Ele está aqui, o negócio só piora. Então a gente precisa entender esse cenário aqui, né, irmãos? Não para justificar, mas para compreender. Aliás, já pega um gancho aqui para a gente tirar alguma lição para a nossa vida prática, é que muitas vezes a gente só julga as outras pessoas sem compreender o seu contexto. O compreender o porquê uma pessoa faz tal coisa não é a mesma coisa que concordar, tá certo? É meio caminho andado para que a gente consiga lidar com ela. Então eu entendo, por exemplo, o que os adolescentes fazem, sem juízo. Preciso entender. Eu preciso lembrar, inclusive, que eu passei por aquela fase que a gente se esquece muito fácil das coisas, né, irmão? Não, depois que é pai e tal, aí que a gente não, amnésia. E os avós, então? Os avós, mais amnésia ainda, porque quando vai pegar o neto, né, e não, fala pro filho, não faz isso, aí o filho fala assim, mas a senhora fazia pior comigo, eu nunca fiz. Então as amnésias vão ser, né? Até chegar ao totalmente Alzheimer, não lembra mais de nada dos pecados que fez, né? E aí é fácil acusar os outros e tal. Então a gente precisa compreender, amado. Isso na evangelização vai nos facilitar. Quando a gente vai evangelizar uma pessoa, que não é fácil, você falar para uma pessoa a respeito do evangelho. Para nós é tudo muito claro, tranquilo, faz sentido. A Bíblia faz sentido para nós, que já fomos alcançados pelo evangelho, já fomos libertos da ignorância das trevas, nós que fomos alcançados pela regeneração, que temos o Espírito Santo, que compreendemos algumas coisas da Bíblia, para nós é tranquilo, o que a gente ouve faz sentido. Mas você chegar numa mensagem do Evangelho é loucura, é coisa de doido. Imagina só você chegar para um amigo seu, varão, chegar lá na escola, está na escola, não, já saiu, né? Na escola, já saiu? Já? Vai para a faculdade? Não há tempo de se arrepender, agora, vá sim. Então, mas imagina na escola, você chegando lá para um camaradinho lá de 16, 17 anos e fala, o meu Salvador nasceu de uma virgem, ressuscitou ao terceiro dia e disse que ia voltar voando para me buscar. Isso é uma mensagem de doido, não é não? Eu não é, irmão. Mas não é o que a gente fala? Não é o que a gente prega? Não é? Para nós, tranquilo, faz sentido isso aqui. A gente acredita nisso, e é verdade. E tal, mas imagina isso na cabeça de uma pessoa, nascer de uma virgem. Como assim? Já não é natural, já é uma coisa totalmente estranha. Ele ressuscitou? Como que ressuscitou? Ele ainda vai voltar para buscar esse povo, para levar para onde? Então, amados, isso não faz sentido. Então, quando a gente compreende as dificuldades do outro, a gente tem mais condições de alcançar o outro. Quando a gente lê a Bíblia e olha para esse povo, não justificando, repito, mas a gente fala, nossa, de fato não era fácil. E aí a gente compara com a gente, aí fala, nossa, talvez eles eram muito mais crentes do que nós, não é? Porque nós temos a história em nosso favor, nós temos o exemplo deles, nós temos as escrituras sagradas todinha, nós temos todos os cumprimentos do Antigo Testamento no Novo, nós temos a revelação do Filho, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, coisa que eles não tinham. Olha só, irmãos. E mesmo assim ainda a gente se mostra tanto quanto desobediente, ou mais ainda. Então a gente precisa ter mais compaixão aí, né? Mas vamos lá. Capítulo 1 de Êxodo, verso 1. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Sacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Então as 12 tribos aqui estavam lá. Todas as almas, pois que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido e todos seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel, frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, ou que não reconheceu José, né? O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra.
E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, eu acho interessante o verso 12, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que o serviam com dureza. O verso 12 é interessante porque quanto mais afligia esse povo mais multiplicava. Comparar o povo de Deus, mano, toda a história, inclusive hoje, quanto mais sofrimento, mais eles se multiplicam, crescem individualmente, né? É interessante isso aí, né? É mais ou menos a clara do ovo, né? Quanto mais bate lá, ela bate. Quem faz bolo sabe disso, né? Vai batendo lá e tal. Então, quanto mais sofrimento em toda a história, a gente percebe, o povo foi se purificando, Deus foi abençoando, é interessante isso. Mas para a gente pegar aqui, então, historicamente, o que estava acontecendo. Esse povo passou a ser afligido e escravizado agora por esse faraó que não reconheceu historicamente o que José fez pelo Egito. E ele se preocupou porque esse povo aqui está crescendo demais, está se multiplicando demais. Em uma guerra eles se voltam contra a gente está perdido. Então vão fazê-los de escravos, né? Então eles eram construtores ali, faziam tijolos. Só que é interessante aqui que além disso o faraó disse o seguinte: vamos diminuir essa população. Como que a gente diminui a população? Todo mulher não tem problema, menina não tem problema. Não é o problema na questão bélica, de exército, né? Não é a força, preocupa a contrária a força feminina, é sempre a masculina. Então os meninos nascendo, deu ordem para as parteiras, mata, todo menino mata. Olha que coisa horrível. A semelhança do que aconteceu na época de Jesus lá também, né? Então quando o tal do Herodes, ele percebeu que podia vir alguém que iria tomá-lo e destroná-lo ali, senão mata todo mundo. 2 anos para baixo, que foi o período lá que os magos, né, ficaram de retornar e deu um chapéu nele e foi embora. Ele ficou esperando. Aí depois que ele descobriu, manda matar todo mundo aí. É um negócio terrível. Então está acontecendo a mesma coisa aqui. E aí as parteiras, elas são usadas por Deus para não fazerem isso. Elas não fazem isso. E aí nasce então Moisés, que é o destaque aqui, que a gente vai falar, do capítulo 1 ao 18, que é o homem de Deus. Então Deus teve um homem aqui que ele preparou, que ele iria usar para libertar esse povo do Egito, que é uma das figuras principais de toda a história do Antigo Testamento. Nós temos 3 na verdade. Nós temos Abraão, né, o patriarca, nós temos o Moisés, o libertador, o legislador, que pega um povo de um lado escravo e entrega do outro lado uma nação formada com uma legislação todinha, um homem fantástico. E nós temos Davi, que é aquele que é a promessa que sairia da sua descendência, o próprio Messias. Então são essas 3 figuras principais em todo o Antigo Testamento. Abraão foi confiado então uma promessa, a Moisés foi confiado um povo, a Davi foi confiado um reino. Então os 3 são os 3 principais, né, de todo o Antigo Testamento. Fala alguma coisa alguém? Não? Eu ouvi pensamento. Cuidado, estou ouvindo pensamento aqui. Não só repetir promessa, povo e reino. Sim, a gente... Irmãos, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade aí. Varão, fique à vontade aí. Varoa também, pode questionar, participar, acrescentar, discordar e tudo mais. Então vamos lá. Moisés era esse homem. Então ele nasce, como vocês, vou narrar a história rapidinho só para a gente ir aqui numa sequência lógica. Então ele nasce, ele na verdade é escondido, né? Aquela história toda lá, que ele é colocado num cesto lá no rio, e aí a filha de Faraó está lá e vê aquele menino bonitinho, aquela coisa toda, leva para o palácio, e olha como Deus é fantástico mesmo. Prepara a sua própria mãe para ser a babá do menino, um negócio, né, extraordinário. Essas histórias elas mostram como Deus é soberano, como Deus conduz a história, como ninguém nem nada pode frustrar os planos de Deus. Deus está conspirando, né, desde a eternidade, em toda a história, naquilo que Ele disse que vai fazer e acabou. E a história só mostra para a gente que de fato foi assim. O Apocalipse nos garante que será assim. Então está tudo certo, está tudo resolvido, diante de Deus não tem, na minha terra diz avexamento, não tem agonia nenhuma.
Tá certo? Nós somos ansiosos, nós somos incrédulos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus já está tudo resolvido desde a eternidade, amados, desde todo sempre. É por isso que em Jesus a gente vê o próprio Deus. Já viu Jesus agoniado, desesperado, ansioso, preocupado? A gente não vê os discípulos, né? Mas Jesus sereno, manso. Você aprende de mim que sou manso, humilde de coração, está tudo certo. Nos momentos mais adversos, Jesus tranquilo, sereno. E os discípulos tudo apavorados, né? E agora, o que vai ser? Jesus, calma, está tudo certo, eu tenho autoridade, está tudo, está indo do jeito que tem que ir. A missão eu sei que eu vou cumprir aqui, eu sei para que eu nasci, eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus. Jesus com 12 anos era um homem maduro, irmão. 12 anos de idade, eu falei 12 anos de idade, um homem maduro. Com 30 anos era um ser humano pleno, não tinha para onde ir mais. Dá para imaginar um negócio desse? A gente com 50, 60 não chega na maturidade, não é? Porque eu considero que uma pessoa madura, ela precisa saber quem ela é, qual é a sua missão e quem é Deus. Sabendo desses 3 pontos, é uma pessoa madura, que é difícil, não é fácil. A sua identidade, saber quem de fato essa pessoa é. Porque nós temos crises, irmãos, de identidade, inclusive, de vez em quando, não é? Não é? O pecado nos traz essas dúvidas. E o diabo, inclusive, fala para a gente, para você ser tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Foi o que ele fez lá para o primeiro casal. No dia que você comer, então vocês vão. Ele disse, não, como assim? Então, perdeu, já estava perdendo a identidade ali. Deus disse, é filho, acabou. Para Jesus, o diabo fez a mesma coisa. Se tu és filho, lança-te daqui. Como assim, se eu sou filho? Ué, tem dúvida? Então, essa crise de identidade que a gente tem é por conta, de fato, de não sermos maduros na fé. Né? Porque quem sabe quem é em Deus, está tudo resolvido. Sou um filho de Deus, ponto, acabou. Independente de circunstância, situação, adversidade, resultado, realidade, não muda. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei qual é a minha missão, para que Deus me criou exatamente. Nós precisamos saber isso, ter clareza, amados. Na vida, no ministério e no reino de Deus. Tem que ser claro isso. Qual é o meu papel na vida, no reino de Deus? Qual é o meu papel na igreja? Qual é o meu papel na família? Qual é o meu papel nessa história? A gente precisa ter clareza disso. Tem gente querendo ser aquilo que Deus não vocacionou para ser, porque ele fica comparando que uma coisa é melhor do que a outra. Irmãos, nós precisamos ter a noção, porque o Moisés aqui ele vai ter essa crise também, né? Na verdade, não é nenhuma crise, ele tem mesmo, ele está procurando uma desculpa, um pretexto para não fazer. Ele até tinha a certeza de quem ele era, até tinha, não tem problema. A questão não é nem essa, nem a respeito de Moisés. Talvez em certa medida sim, mas não como nós, assim, porque ele tinha clareza. Deus falou com ele, pessoalmente. Deus falou assim com ele de uma forma clara, inequívoca, né? E ele sabia desde pequeno, inclusive, quem ele era. Embora criado no palácio de Faraó, o Moisés foi criado para ser um faraó. Então o cara era instruído mais do que qualquer outro ser humano naquela época. Era ele. Então, criado para ser um faraó, mas ele sabia que ele era um hebreu. Ele sabia das suas origens. Tanto é que quando ele vê ele ali tinha em torno de 40 anos, né? Ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele foi lá e matou o egípcio. Isso aí, deu a entender isso. Não, agora inclusive vou libertar esse povo, que é o meu povo, né? Estava no palácio de Faraó, mas sabia quem ele era, tinha sua identidade. Mas aí no outro dia alguém fala, e aí, que ele foi apartar outra briga lá, mas aí vai fazer comigo como fez com o egípcio, enterrou? Disse, nossa, e agora? Pensou que ninguém tinha visto, né? E aí ele sai correndo lá, ele passou outro período de 40 anos, aliás, já vamos ver que ele tem 3 períodos na sua vida. Atos dos Apóstolos, vou falar de Moisés. Coisa boa é falar da vida dos personagens bíblicos, né? Não é não, não? É bom demais. Os personagens bíblicos, falar da vida deles, é bom, não é? Dos outros eu acho que não é tão recomendável. Capítulo 16, professor? Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Nós vamos ver aqui 3 períodos da vida de Moisés. Tem 3 ciclos de 40 anos. Então ele vive aí 120 anos, né? Morreu como meninão, sem cansaço nenhum. Morreu porque Deus disse, não,
acabou a tua vida. Ele não morreu de morte matada, morreu de morte morrida, mas sem cansaço, sem fadiga, 120 anos em plena atividade. Então, capítulo 7 de Atos, verso 23. Verso 23. Diz assim, ó: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Então aqui, esses 40 anos que eu falei. Verso 30. E completados 40 anos, ou seja, outros 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Ou seja, ele foge nesses primeiros 40 anos, passa lá no deserto de Midian mais 40 anos, ou seja, ele está com 80 anos. Aí Deus lhe aparece naquela sarça famosa, né? Que a gente já sabe. Então ali tem 80 anos e Deus o chama ali. E ele passa então mais 40 anos, que é o período do êxodo aqui. Ele passa 40 anos com esse povo no deserto, saindo do Egito e fica ali perambulando, né? Peregrinando ali. Verso número 36. Foi este que o conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então tem 3 períodos de 40 anos aqui. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos naquele deserto que ele passou com quase 2 milhões de pessoas, segundo aí os estudiosos. Tá? Então esses 3 períodos houve na vida de Moisés. Então este é o homem que Deus chama, esse homem que foi preparado em toda a ciência do Egito. Porém, quando ele vai, aliás, o capítulo 3, vamos aqui aos pouquinhos, né? Estou querendo acelerar o negócio aqui, meio agoniado. Acabo de falar que não é o perfil do homem de Deus. Agoniado, fechado. Então vou devagarzinho. Isso. Se aperreie na minha terra, né? Então, capítulo 3, Deus chama, ele já adulto aqui, Deus chama então o Moisés e diz assim: olha, vai para Faraó e diz que eu vou libertar o meu povo. Diz: não, Senhor, eu sou gago, tá ruim aqui da fala, não sou eloquente e tal. Então as desculpas, né, que ele foi dando aqui, desculpa e tal, não posso, não consigo, não sou eu, chama outro, sou um verme, quem sou eu? Eu acho fantástico isso aí, porque nas outras histórias de outras pessoas, o Gideão, por exemplo: eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou a tribo, a minha menor de Israel. Amado, se Deus já quer saber dessas coisas, né? Como se a gente falasse: Senhor, eu não posso, mas o outro pode. Não, ninguém pode, amados, ninguém consegue, ninguém é Deus que nos chama, nos vocaciona, nos capacita, é Deus que nos envia, é Deus que dá o recurso, é Deus que faz tudo, tanto querer quanto efetuar. A Bíblia diz, Ele opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Então é esse Deus que confunde, né? O 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer isso, né? Deus chama as coisas que não são como se já fossem, pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Pega as coisas vis e desprezíveis para confundir essas aí que se julgam então os capacitados, preparados, etc. Então, se Deus estivesse à procura de pessoas capacitadas e preparadas, talvez não seríamos nós, e nem a maioria. Deus iria escolher os filósofos, os poderosos, os intelectuais, os ricos e etc. Não, amados. Deus de fato chama, e quanto mais incapaz, mais a glória de Deus ela é revelada, ela se mostra, e mais Deus tem aí o crédito no negócio, né? Então, se é uma coisa que hoje eu não temo mais, são os desafios. Não temo mais os desafios. Dá frio na barriga, a perna treme, há insegurança, ansiedade, mas eu sei que se é Deus que está colocando aquilo na minha mão, então Ele vai dar um jeito para que eu possa realizar aquilo, vai me dar recurso, ferramenta, capacitação. É Deus que vai fazer isso. Então, amados, se Deus te direcionou para fazer qualquer coisa, não tema os presentes, porque tem isso, né? No começo eu tinha essa preocupação, eu ia pregar em algumas igrejas, aí assim na retaguarda tinha fulano, ciclano, beltrano, não sei quem, você estava lá e tal, você falou: e agora? Né? Tal professor. É engraçado os alunos, né? Vai falar alguma coisa assim, o professor está presente, o pastor está presente, fica todo inseguro. Não, amados, faça aquilo que você entende que Deus te ordenou a fazer, e faça com a graça de Deus, na dependência do Espírito Santo, sabendo que é Deus que vai te usar.
Esquenta a cabeça não, que seja. Eu estava falando do que mesmo? Antes disso? Moisés 3. De Êxodo, capítulo 3, né? Então aí Deus chama esse cidadão e diz, não, mas com Deus não tem jeito. Qualquer desculpa, Deus tem um recurso aí e tal. Um contra-argumento, né? Diz, não, então faz o seguinte, tem teu irmão, o Arão, ele fala bem. Então olha como Deus ainda agravou a situação do Moisés. Ó, o teu irmão vai ser como um profeta e você vai ser como Deus, tá bom assim? Você não queria ser representante de Deus, não queria ser o profeta de Deus, você disse, tá bom, então teu irmão vai ser o teu profeta e você vai ser como eu mesmo. Representante, então piorou o negócio, né? Então não argumente com Deus não, que vai piorar as coisas, viu? É melhor você obedecer na primeira e depois o negócio complica. Então, e é interessante que o povo está lá, escravizado, são escravos, trabalham a duras penas. Aí vem Moisés dizendo para Faraó, olha, não, primeira, com essa informação que eu acho importante. O Moisés, ele pergunta de fato qual é o nome de Deus, porque precisa levar para o tal do Faraó, né? Dá a carteirada aqui, quem é assim? Qual é o teu nome para que eu possa falar para o Faraó? Qual é? Porque tinha vários deuses lá do Egito e tal, que eles já sabiam, Deus fulano, ciclano, beltrano e tal. Inclusive eram os 10 deuses que Deus desmonta pelas pragas. Então aquelas pragas estavam na verdade trazendo o juízo para aquele povo, mas desmontando e humilhando todos os deuses que eles acreditavam ser os maiores deuses. Eu acho muito interessante isso aqui. Deus está mostrando em cada praga, ó, isso aqui não é Deus, isso aqui não é Deus, isso aqui não é Deus, isso aqui não é Deus. E por último, isso que eu ia perguntar, eu fiz um estudo e segundo esse estudo que eu fiz, o escritor ele dava a introdução acerca disso, de que cada praga que Deus demonstrou para o povo do Egito era mostrando para o povo do Egito. Era desbancando aqueles que eles achavam que eram os deuses. Exato. E o último é o próprio faraó, é o filho do faraó, porque o faraó era considerado como um deus. Literalmente, ele se considerava e todo o povo considerava como um deus. Então o filho do faraó seria a sucessão dessa divindade. Então quando ele mata o primogênito de faraó, então é o último, que era o deus maior, o faraózão, né? Então ele mata. Então de fato ele vem trazendo juízo, mas automaticamente aquele povo já ia percebendo que todos aqueles supostos deuses, eles eram menores. Deus de fato era Deus. Tanto é que os magos de Faraó, o Janes e o Jambres, que Paulo vai falar lá em Timóteo, porque Moisés realizava um milagre e eles outros, né? Então era aquela disputa, né? Então era o Espírito Santo e era o cão, o Espírito Santo e o cão. Aí chegou a hora que Moisés realiza um milagre lá, que os magos de Faraó reconheceram, falaram, não tem jeito, isso aqui é o dedo de Deus. A gente tem uma limitação, então não tem jeito, aqui é só, né? Não tem como mesmo. Embora eles não reconhecessem, não adorassem, mas eles começaram a ver lá que esse Deus ele era real, ele era Deus acima de todos os deuses. Mas voltando um pouco então, aí Deus disse assim, olha, vai a Faraó e diz que o eu sou te enviou. Esse termo eu sou é muito importante nós entendermos, porque ele vai estar na boca de Jesus lá no Novo Testamento, lá em João. O eu sou, não se sabe ao certo o nome de Deus, nome, não se sabe. Eu não vou trazer toda a explicação porque eu não tenho tempo, tá? Eu preciso passar outras coisas para vocês aqui. Mas existe algo que é chamado de tetragrama, né? Sim. Y. Sim. YH. H. W. W. H. Yud, Het, Vav, Het. O hebraico é uma língua consonantal. Não tem vogal. Está pensando que é fácil? Pronuncia esse trem aí, eu quero ver. Não existe uma pronúncia. Não existe, amados. É língua consonantal. De qualquer palavra, tira as vogais para você ver. Fica impronunciável. É muito complicado, né? Mas pronuncia de novo, professor, para ficar bem gravado. Não, aqui é só. Eu não estou pronunciando, eu só estou falando o nome das letras, né? Que é o Yud, Het, Vav, Het. Isso é a pronúncia das letras. Eu não pronunciei a palavra. Tá certo? Então, depois a gente pode discutir a possibilidade de nós termos um curso tanto de grego quanto hebraico, não tem problema. O de grego ano que vem parece que eu já vou conseguir estar montando uma classezinha aí, 5 meses, né?
A proposta é alfabeto, pronúncia e gramática, tá? Então eu garanto que em 5 meses aí eu consigo passar para vocês as ferramentas para que vocês possam ler no mínimo o grego, ler, identificar, caractere. Isso aqui é um alif, isso é o beit, gimel, het, vav e tal. Eu até misturei aqui hebraico e grego, mas vocês vão... O bichinho vai dar a automatizar. Alfa, beta, gama, epsilon, zeta, eta, feta, teta. Então, o alfabeto, que é a estrutura, né? É a base. Isso é o mais importante. Tem gente que quer aprender a língua e já quer tradução. Não, não é assim. A língua você precisa... É igual a gente está começando a ensinar um menino a falar, né? A, E, I, O, U. Junta as duas. A, I, O, I. Né? Então, ei. Aí você vai aqui dando a base. Então, alfabeto, gramática e pronúncia. 5 meses. A gente escuta isso aí para ano que vem. Mas vamos lá, voltar aqui. Então, é um nome mais ou menos aí que se chegou próximo, né? O eu sou, tem o Adonai, Yavé e tal, toda uma construção onde a gente chega na pronúncia Yavé. Chamava-se de Adonai porque o nome de Deus, na verdade, eles temiam falar em vão, então evitava-se, na verdade, o nome de Deus em si, foi se perdendo, ninguém nem sabe exato, né, o nome de Deus mesmo, mas o Adonai se adotou entre os judeus, né, Yavé, Jeová, Adonai, que quer dizer Senhor. Mas o eu sou, há algumas ideias de que a palavra eu sou é o autoexistente. Na verdade, o som que saiu da boca de Deus, segundo os especialistas, estudiosos aí, era quase que uma respiração. Olha que coisa interessante. Quando Deus diz para Moisés, eu sou, foi quase que um fôlego que sai. Ou seja, eu sou o doador, originador da vida, do espírito, da alma. Seria mais ou menos isso, né? Então seria quase que uma respiração, algo que não se pronuncia de fato. Mas o eu sou, a ideia do autoexistente. Vai lá e diz para Moisés, para Faraó, Moisés, que eu sou autoexistente. Eu sou o suficiente. Olha que coisa interessante. Aí Moisés chega lá, diz: Faraó, é o seguinte, o eu sou o autoexistente, o autossuficiente, o El Shaddai, o El Elyon, né, o eterno, poderoso, aquela coisa toda. Ele disse para deixar o povo ir para celebrar uma festa no deserto. Aí o faraó diz assim: o quê? Celebrar festa no deserto? Vocês estão ociosos. O povo vai celebrar festa? Vai nada. E aí o que acontece? Aí, ao invés do povo ser liberto, agora o faraó dá ordem, porque ele disse assim: esse povo está vagabundo demais, está muito sossegado, quer celebrar festa, o Deus dele no deserto. Antes eles recebiam a palha e a argila na mão e eles faziam tijolos. Isso agora dobra a chicoteada, mais ainda a aflição. Eles agora vão ter que descer no Rio Nilo, pegar a palha e pegar a argila. Ou seja, amados, o que estava ruim piorou. Eu li hoje um negócio assim: olha, hora que melhora. Eu falei: que mentira! Hora que melhora? Olha um exemplo aí. Foi orar a Deus, foi ouvir Deus, foi obedecer a Deus, piorou, foi tudo. E o povo diz: tá vendo? Olha aí, o que você fez com a gente? Que a gente estava aqui escravo, mas o negócio estava ruim, mas agora piorou. Olha só, amado, então percebam aqui o cenário geral, né? Que a gente depois fala: o povo infiel, o povo não sei o que, mas olha só, foi agravando. A partir do momento que Deus foi se apresentando, as coisas foram piorando. O povo agora se voltou contra Moisés. Como que pode? O negócio estava ruim, agora piorou. Que conversa aí que Deus, não sei o que. Deus, há 400 anos que não se apresenta, e agora que se apresenta para piorar a nossa vida e tal, e aquela briga toda, e as pragas que vocês já sabem. O capítulo 12 é interessante. Irmãos, aqui está começando a história de Israel, na verdade. Calendário, nação. Aqui está iniciando a história da nação de Israel. E aí o capítulo 12, por exemplo, já é o começo do calendário judaico. Capítulo 12 do Êxodo é bem interessante. Aqui já é a ordem de Deus celebrar a Páscoa. Então olha só, a Páscoa ela tem início aqui, né? Não foi Jesus que iniciou a Páscoa nem nada. Foi aqui que foi estabelecido a Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima, né? Pesach, passar por cima. Quando
foi dado a ordem para sacrificar lá um animalzinho, um cordeiro, e passar nos umbrais da porta, é interessante saber que a casa era subterrânea, certo? Era subterrânea, essas casas dos hebreus, né? Então a porta era mais ou menos nessa altura aqui, assim, ó, e ela era aqui, abria-se a porta e você descia as escadas. Então os umbrais da porta, né, foi colocado, aspergido o sangue, já representando o sangue de Cristo, que haveria de ser derramado e aspergido e tal. E aí quando o anjo da morte, enviado por Deus, via o sangue nos umbrais da porta, fazia o quê? Pulava. Era a Páscoa. Isso é a Páscoa. É o pular do anjo, né? Por causa do sangue. E aí o capítulo de número 12, verso 37, eu acho interessante a gente destacar isso. Aliás, desculpa, eu vou retroceder para falar do calendário e depois vai para o 37. Capítulo 12, verso 1 do Êxodo. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Olha só que coisa interessante. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ou seja, 14º dia, no final da tarde, que já seria o 15º, tá certo? E a gente até vai entendendo aqui que a contagem do judeu é totalmente diferente do calendário do nosso. Ele começa, na verdade, aqui, depois a gente vai ver em Levítico, né, todo esse calendário, mas começa assim. O primeiro dia aqui é dia 15, quando ele sai do Egito, né, à meia-noite, dia 15 de abril, 15 de abril. Então, para o judeu começa o calendário é dia 15 de abril ao 15 de maio, é o primeiro mês. 15 de maio a 15 de junho, segundo mês, entendeu? Então a contagem é diferente. O calendário, até hoje, o calendário judaico é diferente do nosso, né? E começa aí, o ano judaico começa com a Páscoa, no dia 15 do mês de Abib, né? Então, são os meses, né? Nissan, Liá, Sivan, Elu, Tir, Kisleu, Tebet, Sabate, Marresvan, são os nomes, né? Os meses são 12, só que ele começa no meio de um mês. A gente depois descobre quando Jesus nasceu, que não tem nada a ver com o dia 25 de dezembro. Nada a ver, tá certo? É uma festa pagã, é um calendário pagão, comercial e tal. Possivelmente lá para outubro foi onde Jesus... A gente descobre tudo isso pelo que Davi depois organizou as turmas de sacerdote, Zacarias, quando tem a visitação do anjo lá em Lucas, porque nasce o João Batista, que é 6 meses mais velho do que o seu primo Jesus. Então a gente vai descobrindo essas coisas aí e tal. Mas vamos voltar para cá. Então o calendário começa aqui no capítulo 12, aqui começa o primeiro dia da nação judaica, o calendário. É interessante que esse cordeiro representa o próprio Cristo, que libertaria o povo do Egito, que é um símbolo, né, do pecado, do paganismo e etc. E etc. Outra coisa interessante aqui, amados, é que era um cordeiro e não um carneiro. Um cordeiro, porque o cordeiro não tinha cruzado ainda, sem macho, sem mácula, sem mancha, um cordeiro. É interessante que esse cordeiro tinha que ficar do 10º dia, que é o que nós lemos, nessa casa até o 14º dia. Olha que coisa interessante. Por quê, amados? Esse, quer dizer, talvez não seja nenhum motivo exato e tal, mas eu acho que faz sentido. Esse animalzinho dócil que é o cordeiro, porque uma coisa é você pegar o cordeiro aqui e degolar ele aqui, não é? Outra coisa é você conviver com esse animal dócil e depois você ter que sacrificá-lo. Existe uma ligação afetiva, é ou não é? Existe uma ligação afetiva. Então pode ser que já haja aqui uma pedagogia para nós, que é necessário aquele que se relaciona com o cordeiro entenda o seu sacrifício e também conviva com ele, ande com ele. Amados, amor, falando de amor, né? Estou romântico, né? Todas essas aulas, falei de amor. Romantismo é uma coisa, amor é totalmente diferente, que o amor não é romântico.
a questão romântica é ilusória, né? É mentirosa. O amor é um negócio mais profundo, mais complexo e tal. E o que acontece? Então, o amor, ele é construído pela convivência. Nós vamos amar uma pessoa a partir da proximidade que nós temos dessa pessoa. É por isso que só é possível amar o próximo, porque está perto. Amar longe é fácil, mas não é amor, né? É igual gente que não quer se relacionar. Eu ouço às vezes umas besteiras assim: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos cachorrinhos, não sei o quê. Não tem essas coisas, né? E tal, eu prefiro um cachorro do que o filho, dá menos trabalho. Então a gente vai ouvindo umas besteiras assim e tal, porque dá trabalho amar. E na convivência que nós de fato vamos construindo o amor. Amor é construção, amado. Falei ontem, inclusive, para uma irmã, falei assim: interessante, casamento é uma construção a 6 mãos, que é o que o Eclesiastes vai dizer, né? Que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então o casamento é construído a 6 mãos, 2 do homem, 2 da mulher e as 2 de Deus, intervindo toda hora, que é para não acabar o negócio. Se Deus não intervém toda hora, a gente acaba com esse negócio. É por isso que, vocês estão dando risada, você sabe que o negócio é sério. É por isso que Deus disse, olha, o Novo Testamento vem trazendo essa frase, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, o homem faz de tudo para separar o que Deus uniu. E todo casamento é a união de Deus. Do espírita, do macumbeiro, do evangélico. Casamento é casamento, amados. Tá certo? Instituição divina, desde a criação. Para o ser humano, não é para o crente. O ser humano o crente é ser humano, né? Então é para ele também, mas é para todo mundo. Mas a questão aqui, que é preciso conviver. Aí a questão que o Moisés, inclusive, ele foi convivendo com Deus. Ele precisou desse período. Ele tinha 40 anos achando que podia fazer as coisas, que era preparado na ciência, no faraó e tal. Ele disse, não, agora não, foge daí. Aí fugiu. Aí passou 40 anos lá, aprendendo com o sacerdote midiano. Seu sogro casou e tal, aquela coisa toda, a cuidar de ovelha, né? Então saiu do palácio, foi para um lugar muito mais simples e tal. E aí quando ele se sentou preparado, ele disse, não está. Aí quando Deus disse para ele, agora tu vai, ele disse, eu não posso. Percebe? Os tempos aqui são totalmente diferentes dos nossos, de Deus, nossas perspectivas, né? É interessante a gente entender isso aí, porque esse estudo vai trazer para nós uma realidade que é nossa. Porque o Moisés, ele tem os defeitos e as dificuldades, as demandas, e tudo, as angústias que nós temos, é a mesma coisa. Por isso que vale a pena estudar a Bíblia, os personagens, história, que a gente vai trazendo isso para a nossa realidade e aplicando na nossa vida, né? Então, capítulo 12 fala do começo da nação de Israel, o calendário, fala então da instituição da Páscoa, fala agora que Deus iria fazer com que esse povo saísse de lá e fosse liberto, só que através da obediência, por causa desse sangue que seria derramado, que prefigura o sangue de Cristo. Todo o Antigo Testamento vem apontando para Jesus. Tudo no Antigo Testamento que é feito, e a gente vai estudar Êxodo aqui, depois Levítico, a gente vai ver que as cerimônias, os utensílios, como fala? Aquele negócio o cerimonial em si, né? As purificações, os objetos, as leis e tudo isso apontava para Cristo. Isso não era uma finalidade em si mesmo. Essa pedagogia apontava, tanto é que Gálatas capítulo de número 3, nossa, eu não vou lembrar o versículo não, vai lá no capítulo 3, eu acho, vai dizer que a lei, acho que é 3:20, vai dizer que a lei nos serviu como um pedagogo, né? Como um instrutor, para nos levar a Cristo. A lei não salvou ninguém, não podia salvar ninguém. Tudo isso que foi mostrado apontava para aquilo que viria. Hebreus capítulo 10, verso 1 em diante vai dizer isso, que as leis era a sombra das coisas futuras, aquilo que haveria de vir. Então foi cumprido em Cristo. E tudo isso caducou, irmãos. Esses objetos, essas cerimônias, esses dias, esses rituais, tudo caducou, tá certo? Em Cristo foi cumprido. Então não há mais necessidade de guardar dias, né? Lei dietética, olha só, unções e um monte de coisa que era do Antigo Testamento ficou lá. No Novo Testamento não aparece essas coisas, porque em Cristo tudo é cumprido e tudo isso aponta para Cristo.
tudo converge para Cristo, tudo leva as pessoas a entender que virá um que conseguirá fazer tudo aquilo lá. Então a gente vai ver o tabernáculo aqui montado, aquelas 3 divisões e tal, né? Como era feito lá a cerimônia, a pia de bronze, o altar de bronze, o candelabro, o incensário, o candelabro e a mesa dos pães. Deixa eu colocar em ordem as coisas, estou bagunçando a casa de Deus, né? Então, do lado esquerdo o candelabro, na frente o incensário, do lado direito a mesa dos pães da proposição. E aí tinha depois a arca da aliança, depois o véu. Tudo isso apontava para Cristo. Nada mais disso tem funcionalidade, tá certo? Então a gente vai entender isso depois dos comerciais.